Volta em Salmos 46. Volta em Salmos 46. 46, 2. Olha o que está escrito. 46, 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Agora aqui o 4, se atente, olha o 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de quem? Olha só. E Deus me deu a revelação desse rio. Quem quer receber? Então vamos ler novamente o 4, ó. Há um rio cujas correntes alegram-se a cidade de quem? O santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas de quem? Do Altíssimo. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, o Deus me deu uma visão. Quando Ele me deu a revelação referente ao rio. Eu vou pedir para vocês participar dessa visão, porque envolvia vocês. Quem está entendendo? Quando eu ler Salmos 46, 4, Ele me mostrava vocês repetindo algo de olhos fechados para vocês mesmos em voz alta. Quem está entendendo? Vou te dar a primeira revelação referente ao rio. Que rio é esse? Como que é esse rio? Feche os seus olhos, diga assim em voz alta. Repete comigo assim, diga assim: um fluxo. Diga, esse rio é um fluxo contínuo da sua graça, da glória e do poder no meio do povo salvo. Quem toma posse? Esse rio é um fluxo contínuo de quê? Graça, glória e poder. Quem está entendendo? E esse rio está fluindo na onde? No nosso meio. Quem está entendendo? Ou seja, esse rio está fluindo, liberando graça, glória e poder. Entendendo? Esse rio está fluindo sobre as nossas vidas, liberando graça. O que é graça? Um favor não merecer. Liberando a glória. Quem estava aqui ontem na Santa Ceia lembra que Deus falou que tem uma glória em nós que há de ser revelada. Quem lembra? E aí, esse rio está fluindo agora sobre nós, que é a graça, o favor que nós não merecemos, e a glória de Deus, ou seja, e o poder está liberado sobre as nossas vidas. Quem está entendendo? Quando Ele me falava a respeito do rio, Ele falou: filho, esse rio, ele flui num fluxo contínuo no meio do meu povo que está salvo. Ele falou assim: diga para eles profetizar a respeito desse rio na vida deles. Mas o interessante é um rio de águas que se move, porque a Bíblia está dizendo um fluxo contínuo. Então não é um rio de água parada, não é uma represa, é um rio de água com fluxo contínuo. Ou seja, tem momento que eu preciso, Senhor, me ajuda, a tua graça aí vem a graça, o favor não merecer. Aí tem hora que você está maravilhado, a glória de Deus se aí tem hora que você necessita do poder para destruir todo o poder das trevas que se levanta contra a tua vida. Quem está entendendo? Porque Jesus falou para os discípulos: eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Quem está entendendo? Mas para quem que Ele libera? Para os salvos. Eu vou profetizar, está liberado para nós. Quem está entendendo? Está liberado para a sua vida. Quando você entende o que o Espírito de Deus quer ensinar, você desfruta. E ali eu falei: Senhor, mas eu quero falar do rio, mas hoje é a campanha das portas. Ele falou assim: filho, diga para eles que está liberado, é um rio que ele flui continuamente. E o que tem nesse rio para mim e para você? A glória, a graça e o poder. Quem está entendendo? Por isso que a Bíblia vai dizer assim: quando penso que estou forte, estou, e quando penso que estou fraco, estou. Porque a glória, essa glória é a de Deus, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Mas quando você reconhece a glória de Deus sobre a sua vida,
Ele te dá uma glória. Foi o que nós pregamos ontem. Quando você reconhece, você também é glorificado por causa da glória de Deus na sua vida. E aí o Senhor falava comigo muito forte: o meu rio, filho, o meu rio, o meu rio. Aí eu falei: Senhor, eu quero falar a respeito dos 3 rios. Quem quer ouvir? Vai ser rápido, objetivo. Diga assim: o rio do Deus Pai. Diga: o rio do Deus Filho. Diga aí: o rio do Espírito Santo. Mas tudo tem na Bíblia, está na Bíblia. E o Senhor me deu, pela misericórdia, a infinita misericórdia, Ele me mostrou os 3 rios. Ele falou: você prega do rio constantemente, só que você não entende como o rio. Nós pregamos constantemente, falamos, mas é um rio. Tem um que é notório, todos vocês já sabem. Ó, vamos falar a respeito do rio do Deus Pai. Põe ele para mim, filha, Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez 2 maldades. Olha só. O meu povo fez 2 maldades a mim. Me deixaram o manancial de águas. Ó, deixaram o manancial de águas e cavaram cisternas. Cisternas, rotas que não retêm o quê? Trabalharam, mas não conseguiram, porque estava longe da água viva. Olha lá, porque o meu povo fez 2 maldades a mim, me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, rotas que não retêm o quê? Trabalharam em... Deixa eu te entregar a revelação. Aquele que está longe de Cristo vai trabalhar em... Cavaram, olha lá que está marcado. Cavaram, fizeram cisternas. Olha lá. Cisternas e rotas. E não retém o quê? Águas. Cavaram, trabalharam, mas não tinha água. Mas o que ele está dizendo? Manancial de águas. Ele é o manancial de águas vivas. Então de nada adianta lutar, guerrear sem a direção de... Vai lutar e guerrear em... Vai cavar e não vai achar? O rio do Pai. Mas vamos no rio do Filho agora. Meu Deus. Zacarias 13:1. Zacarias 13:1. Vamos no rio do Filho. Naquele dia haverá uma fonte aberta. Para a casa de quem? Para a casa de quem? Lembra do cego? Filho de... Tem misericórdia? Olha lá. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. E para os habitantes da onde? Contra o pecado e contra a impureza. Espera aí, naquele dia haverá uma fonte. Quem é essa fonte? Quem é essa fonte? Exatamente. Só que nós estamos falando aqui no livro de Zacarias. Lá no Velho Testamento, Zacarias já estava apresentando, apontando o que ia acontecer. Deixa eu lembrar vocês de volta. Esse rio está aqui entre nós, quem está entendendo? Ó, Zacarias já estava apontando o que ia acontecer. Naquele dia haverá uma fonte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Ou seja, a fonte estava na casa de... A fonte nasceu na casa de... Por isso que você viu o cego gritando. Filho de... Tem misericórdia? Essa é a fonte que Zacarias anunciou. Mas vamos lá, vai. Em João 4,14. De novo, ainda do filho. João 4,14. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá o quê? Nunca terá o quê? Porque a água que eu lhe der se fará nele
uma fonte de água e jorrará para a vida. Quem quer beber da água que Jesus tem? Você já está bebendo. A diferença é que Jesus quer que eu e você muti. A diferença é que Jesus quer que nós sejamos uma fonte de água. O que é uma fonte de água viva? É anunciar o reino de Deus para aqueles que estão sedentos. É muitas vezes, você não vai pregar para o seu amigo de Gênesis Apocalipse, você não vai abrir a Bíblia, você não vai ficar sendo chato. De repente, o Espírito Santo vai te conduzir a dar somente um abraço, um aperto de mão. E aí o que está em você vai para ele, quem está entendendo? É assim que Deus trabalha. Tem lugares que não convém, não tem como você esmiuçar a palavra. Eu canso de viver isso. Aí Deus leva num lugar, Senhor, e aí, o que eu vou fazer aqui? Ele falou assim, só aperta a mão dele, aperta a mão dela. Chego lá, tá bom, você é crente, a gente dá a paz do Senhor. Se ainda não é selado, não, né? Deus te abençoe. E só de apertar a mão, o Espírito já... Quem está entendendo? O Espírito Santo se encarrega, porque você é uma fonte de água, e aí o que está na tua vida vai para a vida da pessoa. Veja bem, uma fonte de água viva. E essa fonte não vem de nós mesmos, vem de Deus, vem do Pai. Aí tudo aquilo que é sujo, que é impuro, que aquela alma precisa de ser limpa, que está lá em Tito, ela precisa ser regenerada, ela precisa ser limpa. E aí o Espírito Santo também se manifesta como água. E quando você cumprimenta, dá um abraço, quando você fala com alguém na direção do eixo, com amor pelaquela vida, na mesma hora você está liberando água viva. Quem está entendendo? Água viva. Água viva. Por quê? Porque você é uma fonte. E se eu e você zelar pela fonte, ela não vai ser contaminada e nunca vai faltar água limpa. Quem está entendendo? Então aqui era Jesus, ó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der. Então o primeiro passo, quem é que nos dá água? Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, e jorra para a vida ou seja, é daqui para o céu. O que tudo isso tem a ver com a minha vida? A Bíblia vai dizer assim, ó. Não vou lá no texto para não prolongar. A Bíblia vai dizer assim, ó. Só de ouvir as minhas palavras já estás limpo. Quem crê que está nos limpando agora? Só de ouvir as palavras. Só de dar ouvido às palavras. Você vai se renovando de dentro para... Diga assim, Deus é comigo. Diga com fé, Deus é comigo. Quem crê que Deus é com você? Eu vou profetizar assim, ó. Tem pessoas aqui, ó, que até o que era para dar errado na tua vida vai começar a dar certo. Por que, apóstolo? Porque você vai dormir com um pensamento, mas o Espírito de Deus vai te visitar e vai te dar novas estratégias. E as estratégias serão tanto de Deus que você não vai conseguir fugir. Você vai fazer, você vai executar, e Deus vai honrar a sua fé. Quem está entendendo? Vai ser tão de Deus que vai te confundir, mas você vai falar assim, mas eu estou sentindo. E quando você executar, você vai sentir uma paz, uma alegria. Porque o Senhor vai visitar pessoas nessa madrugada. E a fonte? E o rio do Espírito Santo? E o rio do Espírito Santo? João 7,38. João 7,38. Do Espírito Santo agora, vamos falar dele. Quem crê em mim, como diz o quê? Como diz o quê? Rios de águas vivas correrão do seu. Viu? Qual é a diferença? Qual é o pago? O que nós devemos fazer? Só crer. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem que crer. Ele não pede para mim e para você fazer nada, só crer. Abre o teu coração, pronuncia, eu creio que o Espírito Santo está sobre mim. Eu creio que o Espírito Santo, Deus está me ajudando. Eu creio que o Espírito Santo está trazendo a revelação da paz. Eu creio que o Espírito Santo está abrindo o meu entendimento para mim viver a vontade de... É só crer. Quando você libera palavras, a boca fala, o coração está... Você tem falado do quê? Olha só a direção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras? Então, peraí, qual é a direção para mim, para você conhecer Deus, conhecer a vontade de Jesus e conhecer o Espírito Santo? Qual é a direção? Palavra.
Eu amo o louvor. Mas o louvor é a porta. O louvor ele abre. Porque se você não tiver palavra, depois não adianta. No dia mal você ficar louvando, agora é só vitória. Nada de, não vai ter vitória, porque tem que ter palavra. Eu amo o louvor. Mas não adianta ficar só no louvor, agora é só vitória. Agora, não, filho, você vai ter que estar o alicerce, a palavra. Peraí, para essa situação eu preciso de uma pá? Então eu tenho que ter a palavra para liberar. A palavra. Imagine, tem hora que Deus me leva em pessoas enfermas, doentes. Aí eu chego lá, imagine lá, estou cheio do louvor. Primeira coisa que eu vou cantar é: mestre, eu preciso de... Não, filho, Deus está te levando para você fazer o milagre. Hã? Sim ou não? Então, veja bem, a palavra de Deus em você, em nós, ela vai produzir prosperidades. Quem está entendendo? O que é prosperidade de Deus na minha e na tua vida? Nós não iremos sentir falta de coisa alguma. O que é a prosperidade de Deus? Você não vai sentir falta de nada. Porque tudo que se manifestar na tua vida, você vai liberar uma palavra que está e você vai ver o poder de Deus se manifestar. Ó, pena que ele não está aqui. É o futuro pastor de Varginha, né? Eu encerrando o culto, eu falei: Senhor, tá bom, né? Falei: Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: tem uma pessoa aqui que tem uma perna menor do que a outra. E eu assim no meio do povo, e o fogo descendo, o povo falando em línguas. Aí eu falei: eu vou, é para falar? Ele falou: é. Só tinha um fundo assim, nem microfone tinha. Tinha uma caixinha, mas não era microfone, karaokê. Eu falei: vamos na garganta. Aí eu pronunciei, ó, todo mundo parou. Para você entender que quando o Espírito Santo de Deus fala, você vai ter que usar a sua e você vai ter que crer. Aí eu parei e falei: meu Deus, falei: o senhor vai me apertar agora sem me abraçar. Falei: quem é que tem uma perna menor que a outra? Ainda bem que a pastora Eva estava lá. Foi assim ou não foi, pastora? Falei: quem tem uma perna menor que a outra aqui? E você tem consciência que a sua perna é menor? Aí ficou aquele silêncio. Falei: não, quem falou comigo foi o Espírito Santo, eu vou passar como mentiroso. Falei: se você não falar, eu vou até você. Eu já falei: agora o senhor vai ter que me revelar quem é. Pensei comigo. Gritou o pastor atrás de mim: sou eu. Falei: você demorou, varão? Aí eu já cresci, né? Falei: o Espírito Santo só me falou quem era, não disse, só me falou para mim falar, não falou nem quem era. É de assustar. Falei: põe uma cadeira aqui. Muito mais de 2 dedos, né, pastor Eva? E ele tinha consciência que ele tinha uma perna menor que a outra. Aí eu falei: tá bem que eu creio no Espírito? Tá bem que eu creio no Espírito que está em mim. Aí todo mundo já, né? Fui olhar ali. Falei: olha rápido que a perna dele já vai crescer, não vai dar tempo para vocês verem. Fiz assim, levantei, a perna já alinhou. Está marcado, está fotografado. E Deus operou o milagre, quem está entendendo? Aí ele ficou assim, olhando assim para o pé, para o sapato. Aí ele levantou. Ele falou assim: eu ainda não entendi o que Deus fez lá, apóstolo. Falei: não entende não, com Deus não tem que entender, é só viver. Ele falou assim: eu senti depois em particular o osso da minha perna crescendo assim. Falei: isso aí já teve um monte na igreja. Porque Deus quis manifestar o poder da sua pá. E quem manifesta o poder da palavra de Deus é o Espírito. Isso aqui é para você. Entenda o que Deus está falando para você. Quem manifesta o poder da palavra é o Espírito. Então quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, que você liberar uma palavra com fé, o Espírito Santo vai fazer ela se manifestar ao seu favor. Quem está entendendo? Por isso que eu e você temos que andar pela pá. Porque quando você olhar para uma situação da sua casa, da sua vida, e você liberar uma palavra crendo, você vai viver um milagre. Quem está entendendo? Presta bem atenção. Isso aí, pela misericórdia de Deus, para mim é normal, muitas outras coisas. Mas veja bem, porque o homem espiritual, ele não tem que se gloriar nisso. Porque Deus me levou lá para servir. Quem está entendendo? Então veja bem, se você anda pelo Espírito, tudo isso está escrito na pá. Por que vai se assustar? Tudo isso já está escrito. Jesus falou assim para os seus discípulos: milagres igual a esse no meu nome fará e maiores. Então se você crê, por isso que eu te digo, não deixa ninguém colocar uma identidade em você. Até eu olhar para o pastor e pensar: mas esse pastor aí é meia boca. Até eu pensar é uma coisa. Agora eu fazer ele abraçar essa identidade, aí muda tudo. Quem está entendendo?
Porque você tem que ser o que Deus diz quem você é. Quem está entendendo? Não o que dizem quem você é. Você vai ser, eu profetizo, o que Deus diz quem você é. E quem é que vai te ajudar? Quem é que nos ajuda? O Espírito? Olha só, olha para a tua vida, para a tua casa, para a situação. O que você quer ver diferente? Deus vai te dar uma pá, e você vai liberar uma palavra com fé, com a ajuda do Espírito Santo. E os seus olhos vão contemplar o milagre. Quem está entendendo? Os seus olhos vão contemplar. Por isso que eu te digo, deleta da tua mente, dos teus pensamentos, palavras negar, senão você só vai colher palavras negativas. Se você ficar com pessoas negativas, que só libera palavras negativas, só o que vai vir na sua vida é coisas negativas. O pastor está quase 3 dias perto de mim, ele já está apanhando. Já saiu de lá apanhando. Não que eu tive um sonho, que isso, aquilo, uma carreta na estrada, eu olhei para ele e falei assim, ô, vem cá. O que está escrito aqui? Certamente, aquilo que o homem plantar, ele... Você está plantando palavras negar? Então eu vou repreender essa palavra, não fale mais coisa negativa perto de mim. Deus me mostrou, ainda que Deus te mostrou. Se Ele te mostrou é para você repreender, não para você ficar falando. Porque se você observar, as pessoas dão mais crédito às coisas negar. Você está falando aqui, mostrando a palavra de Deus. Muitos ouvem, mas não dão ouvido. Aí chega em casa, liga a televisão, põe um balde debaixo, que o sangue vai encher o balde. E vai trocando de balde. Porque só vem o que não presta, o que não edifica, sim ou não? Abre a televisão no canal aberto, tem coisa boa? Só divulgando o que Satanás faz. Aí o crente senta lá e fica assistindo aquilo. Daqui a pouco ele fica com medo de ir na padaria comprar um pão. Porque o coração dele, a mente dele se encheu de coisas. Tudo que os seus olhos, tudo que você vê com os olhos, vai automaticamente direto para o seu. A candeia da alma é o quê? Os olhos. Somos feitos de espírito, alma e o quê? Você precisa estar com o seu espírito alicerçado ao espírito de... E aí o Espírito de Deus vai aquietar, vai direcionar, vai ensinar o meu e o teu espírito. Automaticamente, quando o meu e o teu espírito está sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus, a sua alma vai ficar quieta. E quando a sua alma, a minha alma, a nossa alma está quieta, conseguimos ouvir e discernir a voz do Espírito, e automaticamente entra saúde no nosso corpo físico. Quem está entendendo? Então não é simplesmente uma palavra. Por isso que a Bíblia diz, não se aparte deste livro, mas medite nele de dia, porque ele vai trazer saúde, sabedoria, direção, estratégia. Ele vai fazer eu e você sobressair em qualquer tipo de situação. Mas para isso, quando você medita, nós lemos aqui alguns versículos. Você pode até esquecer do que você leu, do que você acompanhou. Pronto, ó, se atente para esse versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu. Pronto, você até repetiu aqui, você esqueceu. Quando chegar uma hora de necessidade na minha, na tua vida, o dia mal, o Espírito Santo vai fazer você lembrar desse versículo. E se você pronunciar ele com... você vai se tornar naquela hora uma fonte de água viva. Independente do momento que você estiver passando. Porque a palavra de Deus vai vir como refri e vai fazer a sua alma ficar quieta. E seu espírito vai se encher da presença do Espírito Santo. Entenda, igreja. Quem está aqui insistindo na terra, por amor à minha, tua vida, a nossa vida, é o Espírito Santo. Quem está aqui tentando levar o povo para a igreja, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus de verdade está voltando. Jesus está às portas. Só você vê rumores, guerra e rumores de guerra. Pela misericórdia, que se cumpra, né? Que a Bíblia, muitos dizem, Deus é brasileiro. Que se cumpra. Mas deixa eu te falar. Pessoas sofrendo aí fora, em outros países, não pode nem ter uma Bíblia. Se tem uma Bíblia, pegar é morto, é espancado, E nós temos o privilégio de colocar uma Bíblia debaixo do braço, de andar aqui, evangelizar onde a gente quiser. Quase agora o pastor Rafa estava falando do evangelho, o evangelismo vai começar na igreja que ele está tomando conta. Então veja bem, nós temos o privilégio de falar do amor de Cristo, de sentir a presença do Espírito Santo. Nós temos o privilégio, nós muitas das vezes entramos nos carros aqui, acaba, a gente vai para o monte. Outrora, como eu, o que esses doidos estão fazendo no meio do monte, no meio do mato?
Outrora. Hoje eu sei o que os doidos estão fazendo. Que aí você chega lá, você vê coisa sobrenatural da parte de Deus. Se vive o que no mundo, a alegria que a gente sente no particular, na presença do Espírito. De verdade, nada na terra se compara. Porque é uma separar. E a Bíblia diz que aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Apóstolo, monte e vale não é sinônimo de santidade. Você pode fazer isso no seu quarto, na sua casa de madrugada. Se você preparar aquele ambiente de adorar, pronto. E esse ambiente não é o seu quarto, é o seu coração. Deus não é Deus de lugar, Deus é Deus de ambiente. Você preparou um ambiente aqui, ó, Deus se manifesta. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando para mim. Muitos a partir de hoje vão despertar a fé como nunca. Quem está entendendo? E a sua fé desperta vai alegrar, não, já está alegrando o coração de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: sem fé é impossível agradar quem? Eu vou falar, Senhor. Ah, mas eu estou mal hoje. Vai para a igreja. Ah, eu estou triste. Vai para a igreja. Estou angustiado. Vai para a igreja. Vamos mudar agora. Deus me deu vitória hoje, estou tudo bem. Vai para a igreja. Eu estou feliz hoje. Vai para a igreja. Estou vivendo coisas novas, um tempo novo. Deus está abrindo as portas. Vai para a igreja. Independente do que estivermos vivendo lá fora, nosso canto, o lugar da gente recarregar é na casa do Pai. Quem está entendendo? Por quê? Porque quando estamos buscando a palavra, a direção, estamos debaixo da proteção dele. Estamos sendo gratos por tudo que ele tem feito e por tudo que ele vai fazer. Quem está entendendo? Deixa eu te falar, pede para Deus para você viver o sobrenatural. Ah, mas eu não sou pastor. Mas eu não sou apóstolo, eu não sou obreiro, eu não sou nem da igreja. E daí? Você é de Cristo, quem está entendendo? Se você pedir com fé, você vai viver, quem está entendendo? Tudo que pedir com fé, crendo. Ó, quem me trouxe essa palavra agora? Quem me trouxe? Pronto, porque eu já tenho a palavra dentro de mim. Mas quem me trouxe para falar foi ele. Tudo que nós orarmos, pedirmos com fé, se eu crer, eu vou receber. Você viu? Quando você pede algo na direção do Espírito e não duvida. Tem pessoas que tem que ser igual um computador velho, tem que deletar tudo, colocar outra memória e falar: agora, pum, agora vai romper, você vai vencer. Porque senão ela fica vivendo só o passado. E o Espírito Santo falando assim: solta essa bagagem do passado, que eu tenho coisas novas no seu presente. Quem está entendendo? Ah não, mas não deu. Ah não, mãe. Aí eu viro a chave em algumas pessoas no nosso meio assim, ó, deixa eu te falar. Lá atrás não deu certo, mas você servia a Deus? Aí alguns falam assim: não. Então já entendeu porque não deu certo. Lá atrás não deu certo, mas você ia na casa do Senhor? Não. Então você entendeu porque não deu certo? Porque Deus quer fazer tudo na vida dos seus filhos. Quem está entendendo? Então tem coisas novas, que vai ser novas, direi. O dia de amanhã pertence a quem? Pertence a quem? Por que tem crente que parece que pertence a ele? Que ele fica perturbado, preocupado. Eu sei por quê. Eu sei por quê. Porque ele ainda não tem com Deus um relacionar. Porque se ele tiver, o Espírito Santo falou: calma, quieta. Eu sou a sua providência. Quem está entendendo? Se pertence a Deus, eu tenho que falar com quem? Se o dia de amanhã pertence a Deus, eu tenho que falar com quem? Porque só Ele sabe se eu vou amanhecer de pé. Só Ele sabe o que vai acontecer. Por isso que você em comunhão com o Espírito Santo. Isaías vai dizer que o Espírito Santo é um espírito de sabedoria e de revelar. Então quem anda pelo Espírito, ele não é enganado. O que você quer viver amanhã? Profetiza hoje. O que você quer colher amanhã? Planta hoje. Começa a plantar hoje. Começa a plantar na tua vida palavras positivas, situações diferentes, coisas positivas. Você vai colher, quem está entendendo? Mas essa aí é você e Deus, tudo em partícula. Aí você vai ver a sua fé. Quem lembra que já fizeram, não sei se a bispa fez uma vez, foi em uma das igrejas, pegou dois potinhos com feijão, né? Foi feito, né? Lembra? Aí um feijão falava só coisas negar, e o outro falava só coisas positivas. Houve uma reação ou não? Um ficou preto, estragou, murchou, sim ou não? E o que falava palavras positivas fez o quê? Dá vontade de esmiuçar para eles, mas o tempo não dá. Olha o que Deus está trazendo para mim. Dá vontade de liberar para eles assim, bum!
para eles entenderem. A palavra libera uma frequência, né? Mas não dá para liberar para eles ainda. Dá vontade de esmiuçar, dá vontade de pegar cada um e bater assim, ó, bum, bum. Aí eles vai sair. A palavra, quando você libera uma palavra, libera uma frequência, uma energia. E essa frequência vai trazer os resultados do que você libera. Vou dar basicamente para eles assim. Quando você libera palavras, você está liberando energia. E essa energia que você está liberando não vem de você, vem do Espírito. Deixa eu te falar algo, rapidamente. Os mais velhos, os avós, as mães, os mais velhos, assim, antes de conhecer Cristo, ou já em Cristo. Lembra, nós pequenos, às vezes, escapava? Nós não, vocês não, só eu. Escapava um palavrão dentro de casa. Aí a avó, ou a tia, ou a mãe diga assim, para de falar palavrão. Sim ou não? Porque isso traz coisas ruins. Por que falar um palavrão, chamar uma palavra negativa, vamos fazer assim, traz coisas ruins? Se eu falo palavras negativas, faz coisas ruins, então quer dizer que se eu falar em nome de Jesus, será abençoado, vai manifestar coisas. Então eu vou começar a profetizar na vida de vocês. Recebe saúde em nome de Jesus. Recebe saúde em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio da sabedoria de Deus em nome de Jesus. Seja cheio de saúde espiritual, cheio de saúde no físico. Seja cheio, que você seja surpreendido esta semana pela presença, pelo poder de Deus. Que o milagre venha se manifestar. O que Deus tem para a tua vida, que venha se manifestar em nome de Jesus. Palavras pelo Espírito libera uma frequência, libera uma energia. Palavra pelo Espírito. É que o relógio não deixa e não dá. Qual foi o penúltimo culto que o rapaz foi liberto? Foi quinta-feira ou foi segunda? Que ele saiu de ré aqui, de costa aqui. Qual culto que foi? Que culto que foi? Quinta-feira? Por que na hora que... Você viu? Eu li... O pastor Rafa... Foi quinta, né? O pastor Rafa pregou. E depois que ele pregou, eu subi. E eu trouxe a manifestação do Espírito. O poder de quem? Porque ele já tinha pregado. Então eu só trouxe a manifestação, o poder. Você viu que pessoas foram tocadas aqui? Sim ou não? Pessoas aqui foram cheias do Espírito. Só que veio um rapaz, ele começou a falar em línguas. Mas sobre ele existia o Espírito da mim. O Espírito do engano. Você viu na hora que eu olhei e falei, aqui você não brinca não, filha, que eu já sei quem você é. Você viu que ele manifestou na hora? Quem viu que ele saiu de colo? O demônio, ele fechou os olhos e saiu arrastando ele para fora. Quem viu? Deixa eu te falar. O que o mal vê? Não é eu e você. É o Espírito de Deus sobre nós. E como ele é treva, não fica com medo não que eu estou te ensinando. Como ele é treva, ele não consegue olhar para a luz. Então quando eu fui se aproximando dele, não é o rapaz, esquece o rapaz, mas o espírito que estava escravizando ele no vício. Quando eu fui me aproximando dele, solta a vida dele, traz ele aqui. Por que ele foi andando para trás? Mas eu fui liberando o quê? Fui liberando o quê? E as palavras não vêm do apóstolo, vem do Espírito. E ele tem que respeitar. Por que ele foi liberto aqui, foi livre? Pum, sai. Vocês têm que entender, vocês são cristãos, vocês têm que entender que quando vocês profetizam a respeito de qualquer coisa, sendo para a glória de Deus, vai acontecer. Quem está entendendo? Se for para a glória de Deus, você vai viver. Você tem que entrar na tua casa e profetizar assim, ó. Pensa lá na sua casa agora, pensa lá. Você fala em voz alta, se você crer. Se não crer, pode ficar quietinho. Fala em voz alta. Leva o seu pensamento lá na tua casa. Não é nem levar o pensamento aí lá na sua casa em espírito. Vai lá na sua casa em espírito e diga assim: a minha casa e a minha família é do Senhor Jesus. Diga: a ordem de domínio da minha casa é do Senhor Jesus. Quem sentiu um arrepio aí? Quem sentiu algo aí? Sabe uma limpeza espiritual? Vocês acabaram de fazer nas casas de vocês uma limpeza. Só que muitos não sabem disso.
Daqui, desse lado. Quem sentiu arrepio? Levanta a mão. Quem sentiu algo desse lado? Quando eu falei assim, ó, fecha os seus olhos e vai lá na sua casa, biblicamente falando pelo mundo do espírito, está dizendo assim, ó, vai lá na sua casa em espírito. Só que se falar isso para pessoas que não têm conhecimento do que está escrito, vai falar, esse cara está ficando doido. Por que você sentiu um arrepio? Você chegou lá, existia algo oculto, que os anjos do Senhor colocou para fora porque você liberou uma pá? Pronto. Agora eu vou profetizar agora na sua vida e na sua casa. Eu profetizo que a sua casa a partir de hoje será um pedacinho do céu na terra. Quem está entendendo? Ou seja, você não vai ver a hora, vai trabalhar, não vai ver a hora de chegar na sua casa, porque você vai sentir a paz de Deus na sua casa. Porque você precisa, eu e você precisamos profetizar. Entenda. O que você profetizar, você vai viver. Esquece esse negócio de vir para a igreja, sentar e esquentar a cadeira. Acabar o culto, vamos embora, glória a Deus, vamos, vida que segue. Não. Espera aí. De manhã cedo eu quero comer um pão, eu vou no açougue? Vou na onde? Ah, entendi. Um churrasco, eu vou na padaria? Vou na onde? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu vou na onde? É para isso que vocês vieram aqui. Para ser cheio do Espírito. E aí, aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Vocês vieram para praticar. Não só para ouvir, mas para praticar. Você não entendeu ainda? Quando você chega no lugar, quando a pessoa olha para você, não fica a cara desse cara. Não é a pessoa. É o Espírito que está guiando. E ela só pode dar o que ela. Ó, aí Jesus, eu amo Jesus. Eu amo o ensinamento de Jesus. Ele fala assim, ó, amar o que vos ama é fácil. Eu quero ver amar o que vos odeia. Porque ali ele está ensinando eu e você a nascer do eixo. Porque você não pode olhar pessoas como pessoas, você tem que olhar pessoas como alma. Se você olhar as pessoas como pessoas, nem aqui você estaria. Aí eu vou lá dar ouvido para esse cara, mas o problema não sou eu, é o Espírito que está sobre mim. Quem está entendendo? O problema não vai ser você, mas é o Espírito Santo de Deus em você. Se você entender que quando você se manifesta, quando você bate o pé no mundo espiritual, Deus vai honrar a sua fé. Quem está entendendo? Deus me mostra muitas coisas aqui, muitas pessoas. Ele só me mostra, Ele não mandou falar. Porque Deus quer que eu e você pratique. Ele não quer eu e você como ouvinte, mas sim praticante. Ó, nós iremos. Cadê os obreiros? Quantos dias hoje é o da porta, Joyce? 7º dia? É forte, 7º dia. São 12 dias. São 12 dias, 12 segunda-feira. Hoje é a 7ª. Nós iremos passar na porta. Deixa eu te falar algo. Você tem noção tanto de pessoas que me procurou, as experiências que teve ao passar por as portas? Aí muitos falam assim, mas é uma porta, eu vou passar. E deixa eu te falar, Deus me fez orar só 4 meses e mandou eu mandar fazer as portas para colocar aqui. Só que antes da porta se materializar, eu já estava em orar. Ó, o Senhor falou assim, abre a porta, faça a porta. 3 portas representando o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus está abrindo uma porta já de uma nova aí. Uma não, 2, mas a outra eu não vou falar ainda. Deixa eu te falar algo. Quando Deus manda, eu só obedeço. Eu não questiono, eu só pratico. Quando Ele falou para mim, faça as portas, eu fiz. Ele falou assim, agora entre em oração. 4 meses, bem antes do final do ano eu já estava orando. Orando, e alguns vinham e confirmavam. E aquela campanha das portas, aquela campanha. Depois o Senhor me colocou em oração constantemente. Porque Filipenses vai dizer que a nossa vitória está na onde? Nas regiões o quê? Ó, rapidamente, estou encerrando, põe no 39, olha lá, ó. É isso disse ele do Espírito. É isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem,
porque o Espírito Santo ainda não fará dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito Santo não iria se manifestar. Primeiro, ele estava ali para servir o próprio G. Ou seja, muitos ali não conheciam o Espírito, mas hoje eu e você podemos conhecer ele. Quem está entendendo? Então veja bem, põe lá em Apocalipse para nós findar, 3:2, 3:20. Apocalipse 3:20. Ó, é o que nós vamos viver aqui. Para mim mergulhar no rio, para mim viver o rio da graça, o rio do poder e da glória, eu preciso ter comunhão com Jesus e com o Espírito. Então olha só o que ele preparou para mim e para você hoje. Eis que estou à porta e faço o quê? Que porta que ele está batendo hoje? Do nosso? E ele quer o quê? Entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha... E Jesus vai falar por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua, e com ele cearei, e ele com... Quem está entendendo? A palavra é o alimento, o alicerce. Então veja bem, se eu abro o meu coração, Jesus entra. E quando Jesus entra, Jesus traz o alimento, que é a paz. E toda hora eu vou querer ceiar com ele. Por isso que tem crente que ele ora, que ele jejua, que ele se separa, porque toda hora ele quer ficar com a presença do Senhor. É o que eu falo às vezes para vocês. Vocês estão achando que o meu culto é aqui? Meu culto é ali dentro, trancado. Ali é o meu culto, eu e Deus. Aqui eu só estou tentando transmitir, ainda o relógio não deixa. Estou orando a Deus para fazer mais uma daquelas vigílias de 24 horas. Alguém está entendendo? Glória a Deus, é no jejum, hein? Vocês lembram? Foi 24 horas aqui no jejum. Ah? Quem veio nessa vigília que nós fizemos? 14 horas pregando, né? Estou orando a Deus para nós fazer outra vigília daquela. Porta fechada aqui, deixar o estacionamento aberto. 14 horas, mas também agora a tampa da chaleira vai voar. Pessoas vão passar lá fora, igual aconteceu já, e vai entrar para dentro. Vai ser liberta. Quem está entendendo? Estou só pedindo para Deus que hora, que dia. Então veja bem, ele está à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. A Bíblia vai dizer que nós somos a casa, templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Então ele quer entrar, mas ele é educado. Ele está te entregando as informações, a palavra. Ele fala, deixa eu entrar, eu quero fazer tudo novo. Ó, eu vou entregar. E o Senhor está dizendo assim para muitas pessoas aqui. Hoje Deus conseguiu acessar o seu entendimento. Ele está dizendo para muitas pessoas aqui hoje. E você vai ter uma outra ótica, uma outra visão a respeito do reino de Deus a partir de hoje. Está dizendo que ele conseguiu acessar pessoas aqui hoje. Só que muitos nem entendem ainda. Mas quem anda pelo Espírito sempre vê lá na frente. Glória a Deus que você entregou o teu coração, os teus pensamentos hoje. É que tem coisas que o Espírito Santo quer derramar na igreja. Mas o horário não permite, não nos ajuda. Diga assim com fé, Senhor Jesus. Em todo o tempo, renova o meu entendimento. Você que pode, só você que pode. Se coloca de pé. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Feche seus olhos. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade.
Obrigado Feche pela seus sua olhos, esquece de tudo presença. em tua volta. Siga-nos no Instagram e em todas as Convide o redes Espírito Santo de sociais. Deus Acesse nosso site para e a sua aplicativo vida para agora, conteúdos seja em palavras exclusivos ou para seja no você. Espírito. Para pedidos de oração, testemunhos olhos e e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. E diga pro Espírito Seja uma Santo de Deus bênção trazer e as nos revelações ajude da palavra dele compartilhando pra tua nossos vida. vídeos e deixando seu like. Diga pro Amém. Espírito Santo de Deus Você é trazer as bem-vindo aqui. revelações Que Deus que ele tem abençoe. pra tua vida. Até mais. Fala para o Espírito Santo de Deus, seja em palavras ou pelo Espírito.